Oi, pessoal. A gente vai continuar o nosso assunto, né? A gente está entrando no capítulo 6 do livro referência, que é o Callister. E aí a gente vai ver as propriedades mecânicas dos materiais. Eu acabei começando esse assunto na última aula e eu vou... Como a gente teve uma semana aí que eu acabei não gravando nenhum vídeo, eu vou começar a aula do começo, né? Então eu vou gravar a aula toda aí. Mesmo para quem não foi, pode ter acesso. Então tá. A gente vai passar pelo capítulo aí, né? Eu coloquei os tópicos aí do capítulo, a gente vai ver nessa ordem aí, mais ou menos, tá certo? Então tá, vamos lá. A gente viu, quando a gente começou a estudar materiais, a gente viu que a gente tinha que estudar a estrutura, a microestrutura para entender as propriedades. E essas propriedades, a gente chegou agora a entender como essas propriedades elas vão se manifestar, se comportar, né? Como o material ele vai reagir a tensões externas de uma forma macroscópica, e aí a gente vai relembrar das propriedades, do tudo que a gente viu, da estrutura cristalina e tudo, e vai relacionar essas propriedades. Mas agora a gente vai focar como a gente mede as propriedades, como a gente obtém as propriedades, como a gente vai calcular as propriedades, transformar as propriedades, né, as fórmulas delas, o conceito delas e os ensaios que são utilizados para a gente medir esses valores, certo? Essas propriedades elas vão afetar tanto na nossa especificação do material, então eu coloquei aqui na seleção do material, então o material ele tem que ter uma especificação adequada para cumprir a aplicação dele, né? Para desempenhar as funções que a gente quer naquele projeto, naquela aplicação, ok? E a gente espera que esse material ele se comporte de determinada maneira quando ele for solicitado, né? Quando ele tiver que resistir a um esforço, ok? Que é o que a gente mais interessa aqui, né? Ok, então como a gente vai obter essas propriedades? Através do que a gente conhece como ensaios mecânicos. Então existem diversos tipos de ensaios. A maior parte dos ensaios que a gente vai conseguir os valores expressivos das propriedades mecânicas, eles são ensaios que a gente conhece como ensaios que a gente conhece como ensaios destrutivos. Os materiais, né, as peças que a gente utiliza para fazer os ensaios destrutivos são conhecidos como corpos de prova, porque eles vão ser inutilizados depois do teste. Existem alguns testes que a gente conhece que são não destrutivos, eles não inutilizam a peça, só que esses ensaios eles são específicos para quando que a gente precisa, para quando é interessante os ensaios não destrutivos. Os ensaios não destrutivos são interessantes quando a gente tiver uma peça já feita, né? Se você tem uma peça na aplicação, imagina que você você tem uma oficina pequena na sua casa e aí você está fazendo um determinado motor. Você não quer fazer um ensaio para determinar certa propriedade, para inspecionar aquela peça, não quer que você destrua aquela peça. Então a gente pode fazer determinados ensaios não destrutivos. Exemplos de ensaios não destrutivos são análise visual, inspeção visual. Tem o de raio-x, que é para determinar, para procurar trinca, né? Para ver se o material apresenta alguma trinca. Tem um de partículas magnéticas, entre outros aí. Ensaios destrutivos, exemplos, eu tenho o ensaio de tração, ensaio de compressão, né, que você rompe o material, né, você faz o esforço até o material se romper. Esses ensaios, eles obedecem normas de especificação. Então, essas normas, elas vão falar sobre tudo que você precisa para realizar um ensaio. Para que você quer essas normas? Você quer que exista um padrão para você comparar as propriedades que você encontrar nos seus ensaios com qualquer propriedade que uma outra pessoa for realizar em outro laboratório. Então eu coloquei aqui existem especificações de confecção, de medidas de esforços, e é justamente para comparar os resultados. Okay? Eu vou utilizar aqui ao longo da aula vários trechos dessa série de vídeos do Telecurso 2000 aqui. Eu coloquei no final desses slides aqui a playlist com todos os vídeos dessas aulas aí. Esses telecursos são focados para
técnicos em mecânica. E ele fala sobre os ensaios e é uma linguagem extremamente didática, né? Eu recomendo bastante para quem quiser visualizar as fórmulas básicas, visualizar os ensaios, né? A linguagem deles é muito didática, é muito ilustrativo. Então, são bem interessantes para quem quiser iniciar o estudo. E se você até quiser ver os vídeos antes de iniciar essas aulas aqui, é bem interessante. Mas lembre que as fórmulas lá, elas vão estar definidas um pouco diferente das fórmulas que eu vou definir aqui. Não que as fórmulas vão ser diferentes, a aplicação é a mesma. As fórmulas vão ser as mesmas. O que vai mudar aqui, que eu quis dizer, são as variáveis, os nomes das variáveis. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente chama a deformação de epsilon, né, que é essa fórmula, que é essa letrinha grega aqui. Lá eles vão dar um nome, eu acho que é de A, que é de alongamento, certo? Então, tem que ter cuidado aí na hora de você ficar vendo fórmulas que são tem os nomes diferentes. Mas beleza, então vamos ver o vídeo aí. Então tá. E como se faz para determinar as propriedades mecânicas? Bom, fazendo ensaio, né? Por isso é muito importante conhecer os diferentes tipos de ensaios de materiais. Sei, mas eles são muitos? Olha, existe um bocado deles. É bom a gente dividi-los em 2 grupos, porque assim a gente entende melhor. Tá, mas quais são esses grupos? Bom, o primeiro é dos ensaios destrutivos. Tá, mas por que destrutivos? Bom, olha aqui, ó. Tá vendo nessa peça aqui como tem marcas? Tô sim. Pois é, os ensaios destrutivos deixam marcas na peça ou nos corpos de prova. Isso mesmo que eles não fiquem inutilizados, né? E quais são os ensaios destrutivos? Tração, compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, fluência, fadiga, impacto e dureza. Só que eu não vou querer usar nenhum ensaio destrutivo nesse lindo kart não, viu, Edgar? Imagina só, depois de todo o trabalho que a gente teve para construir o bólido, agora ficar deixando marcas em todas as peças. Calma, madame. Você não sabe que os ensaios destrutivos formam apenas o primeiro módulo de ensaios? É verdade, sócio. Eu tinha me esquecido dos outros. Como é mesmo o nome deles? São os ensaios não destrutivos. Ah, esses me parecem muito bons, hein, Edgar? Fala mais sobre esses ensaios. Bom, eles não deixam qualquer tipo de marca ou sinal. Por quê? Porque eles não inutilizam peças ou corpo de prova. São utilizados geralmente para detectar falhas em produtos acabados e semi-acabados. Edgar, eu acho que esse é o nosso caso, hein? Quais são os tipos de ensaios não destrutivos? Bom, tem o visual, o líquido penetrante, as partículas magnéticas, o ultrassom e a radiografia industrial. Enquanto a gente começa a repassar... Então, eu mostrei o vídeo aí para ilustrar, né, os vídeos aí. No vídeo tem as imagens dos ensaios, né? Isso é de partículas magnéticas. A gente vai passar por esses ensaios mais tarde. Tem um do líquido penetrante, né? Assim como dos destrutivos, a gente tem, vocês conseguiram perceber. Essa peça que ele mostrou aqui são ensaios de dureza, né? Que você faz uma impressão no material com o formato. Então, aqui é ensaio de compressão, e assim por diante, a gente vai passar por eles. Então, tá certo. As principais normas que a gente tem aí para ensaios mecânicos são dessas instituições aí. A STM, a ABNT, a ISO e a DIN. A principal mesmo vai ser a STM, né, que é da American Society for Testing and Materials aí. É a sociedade americana, ela é derivada da Associação de Engenharia Mecânica. É ela que tem a maior quantidade de normas e ela especifica o tamanho do corpo de prova, diâmetro, comprimento, ela especifica a carga, especifica tudo. Toda vez que você for fazer algum ensaio de material, você precisa ler essa norma aí. A gente tem a nossa versão brasileira, que é da BNT, só que a versão brasileira também é baseada na versão americana, então é melhor você ir direto na versão americana. Tem a ISO e tem a DIN, que é a norma alemã. Lembra que a Alemanha ela desenvolve tecnologias de ponta para mecânica, então muitas das normas também são
foram desenvolvidas talvez primeiro na Alemanha, né? Adaptadas aí, ok? Então tá, a gente vai ver agora os tipos de tensão que a gente pode aplicar, né? A gente vai ver que para a gente estudar a propriedade, para a gente ver o comportamento do material, a gente primeiro tem que aplicar uma tensão no material. E essas tensões elas podem ser de tração, compressão, cisalhamento ou torção. Então aqui nesse slide aqui dá para ver os tipos de esforços, aí, os tipos de tensão. Então, tração é quando você tem uma tração uniaxial, né? Uma força uniaxial na direção do eixo do material. Então, você tem um corpo cilíndrico aqui, esse daqui é o eixo, né? Onde está essa setinha, que é justamente coincide com o eixo. E você está fazendo uma tensão para fora desse material. E aí você está fazendo ele se alongar, né? Por conta da tensão de tração. A gente tem a tensão de compressão, que é bem semelhante à tensão de tração, só que o sentido é inverso, né? Vai ser uma tensão axial, mas no sentido para dentro da peça, ok? A gente tem a tensão de cisalhamento, que é quando você tem duas tensões paralelas, mas com sentido contrário. Então você tem essa tensão aqui que está indo, por exemplo, para a direita e a tensão para a esquerda, certo? Aí você tem esse corpo ele se alongando aí, né? Fazendo os topos das peças se desalinharem, ok? E aí tem a tensão de torção, que é uma mistura de tensões aí, né? A tensão de torção, ela tem, vocês vão ver que alguns livros eles só especificam só as primeiras três, a de tração, compressão e cisalhamento, e a de torção, ela vai ter componentes das outras, né? Que quando você gira o material aí, em sentidos opostos, né? O topo e a base em sentidos opostos. Então, o primeiro ensaio que a gente vai falar aí vai ser um ensaio de tração. Então, o ensaio de tração geralmente é um ensaio mais utilizado, porque é a tensão de esforço mais comum, uma das mais comuns, não a mais comum, mas uma das que, em utilizações estáticas, né, onde os corpos estão todos paradinhos e tal, vai ser uma das tensões que a gente vai mais ter que se preocupar, de certa forma, né? Se você vai carregar o material, se ele vai resistir à tensão de tração, porque geralmente as tensões de compressão são bastante elevadas. Se o material está sendo submetido à compressão, se essa compressão ela não é exagerada, né, ele vai resistir. Mas tensão de tração, se você está solicitando isso, puxando o material, né, igual esses dois carinhas aqui da foto estão fazendo, você tem que saber aí as propriedades mais comuns para a gente saber se o seu material vai resistir ou não. Fora isso, é um ensaio que é um dos mais populares, ele é bem simples, as normas são bem definidas para ele já, e aí você consegue não só a resistência à tração, você consegue diversas propriedades do material, tá certo? Não é só a resistência à tração. Então tá certo. Esse é o formato típico do corpo de prova do ensaio de tração, né? Então ele tem duas, ele pode ser cilíndrico ou pode ser uma chapa, né? Não precisa ser cilíndrico. Ele tem dois pontos onde a máquina vai apoiar aqui, né? Essas duas extremidades aqui onde a máquina apoia. A amostra é fixada numa máquina e ela é deformada, ela é puxada, solicitada até se romper, até fraturar o corpo de prova. Né? Esse esforço ele é uniaxial e na direção do eixo aí, né? Eu falei. A deformação ela vai se restringir a essa seção do corpo de prova que é mais estreita. Então ela vai ter um comprimento inicial e ela vai ter uma deformação aí, uma variação de comprimento. E a gente tem a área da seção transversal aí, né? Inicial. Ok, então vamos ver o vídeo aí, outro vídeo. Oi. Me diz uma coisa, por que as normas internacionais são tão importantes a ponto de recomendar o uso do corpo de prova? Caio, porque elas garantem que o ensaio se repetirá em qualquer lugar que tenha as condições adequadas. Hoje eu vou mostrar para você o trabalho de um profissional que realiza o ensaio de tração. Mas e para que serve esse ensaio?
Bom, ele permite saber como os materiais reagem aos esforços de tração, quais são seus limites de resistência e a partir de que momento eles se rompem. E como é que ele funciona? O ensaio de tração faz com que o corpo receba um esforço que tende a alongá-lo, fazendo com que se deforme até quebrar. Quer dizer, antes da ruptura ocorre a deformação. É que quando a força axial está dirigida para fora do corpo ao qual está aplicada, ela é chamada de força axial de tração. Dá para perceber que essa força produz a deformação do corpo, ou seja, aumenta o seu comprimento e diminui a área de secção transversal. É fácil. Então é isso aí, né? O teste, vocês viram um teste de tração, o corpo é solicitado, há uma restrição, há uma redução da área do corpo de prova naquele ponto onde ele é mais fino, né? A gente chama de restrição, que é essa redução da área. A gente vai definir aí duas formas, né? Duas grandezas aí. A tensão e a deformação. Vocês vão ver que isso daqui é a parte mais clássica da engenharia mecânica, né? Conceito de tensão e deformação. Então, para um teste de tração, a gente sabe que a tensão de tração ela é igual à força axial de tração dividido pela área da seção inicial, a área original. Então, a gente vai pegar o diâmetro e calcular π r ao quadrado ou π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ok? Essa área ela tem que estar em metros quadrados e aí a força tem que estar em newtons e você vai conseguir uma tensão em Pascal, que está tudo no Sistema Internacional de Unidades. Perceba que essa força ela varia ao longo do teste. Então, para você saber a tensão, tem que ser uma carga instantânea e uma força instantânea. Então, naquele ponto, a gente vai ter uma força, e com aquela força, naquele ponto, a gente vai conseguir a tensão naquele momento. Okay? Quando você solicita um material a um esforço de tensão, ele vai se deformar. Esse é o básico, né? Quando você tensiona o material, ele se deforma de alguma forma. É o comportamento do material. Então, a deformação, que é esse epsilon aí, essa letra que a gente vai utilizar, ele é a variação do comprimento, né? O comprimento instantâneo. Então, o comprimento ele vai se modificando ao longo do teste. Então, a gente pega o comprimento naquele determinado momento, e ele vai ter o comprimento instantâneo menos o comprimento inicial, que vai ser a deformação, dividido pelo comprimento original, e aí vai ser a deformação, que é esse epsilon aí. É uma adimensional, porque a gente está dividindo metro por metro, ok? Então, a gente tem aqui um gráfico clássico de um ensaio de tração. Então, a gente tem um comportamento do material aqui, né? Onde ele tem uma pequena deformação com um aumento bem grande da tensão, né? Stress é tensão, strain é deformação. Então, aqui, ó, o material está se deformando bem pouco e aí a carga vai aumentando, aumentando, aumentando. É a partir do momento em que o material começa a deformar mais, né? Ele começa a se alongar mais. E depois desse ponto M aqui, ele perde... acontece uma restrição bem acentuada, né, no material, e aí o esforço de tensão ele vai diminuindo até a fratura, né? A gente vai ver alguns detalhes aí depois, por que essa curva cai e tudo isso. A gente vai estudar essa curva aqui a fundo, né? A gente vai ver cada uma dessas pontos aqui, a gente pode dividir essa curva em diversas partes, né? Aqui, o que são esses pontos e tudo mais. Mas no começo aqui, para a gente começar, a gente vai fazer um cálculo de uma tensão e de uma deformação, né? Para a gente iniciar aí. Então tá certo. Ok, então fala assim, qual a tensão de engenharia? Essa tensão que a gente usa, a área inicial, a área original, a gente chama de tensão de engenharia. Qual a tensão de engenharia de um corpo submetido a uma força uniaxial de 200 newtons que possui um diâmetro de 2,54 centímetros? Então, a força é 200 newtons, está direto aqui. A área, a gente vai ter que converter.
Então, antes a gente vai precisar calcular a área, né? A área é o quê? Está em diâmetro, então a gente vai utilizar π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, área de um círculo. Isso? Então, substituindo aí, vai ser π vezes. Lembra que a gente tem passado de centímetros para metros. Então, a gente tem que dividir por 100. Então, vai ser 0,0254 ao quadrado dividido por 4. Essa área é 0. Calculando aí, a gente vai encontrar o valor de 5,07 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E agora a gente pode utilizar a força da tensão, que é a força sobre a área inicial, tensão de engenharia. A força é 200 dividido pela área, que é 5,7 vezes 10 a menos 4. A gente vai encontrar uma força de uma tensão de... aqui não vai caber, né? Vou colocar embaixo. 395,000 Pascal, aproximadamente. Então, a gente vai ter que converter essa tensão aí em megapascal. É bem comum a gente converter a tensão em megapascal. Eu vou só tirar esse segundo exercício aqui. Então, eu tirei esse que estava aqui nesse exercício 2, só para a gente ficar mais fácil aqui. Então, é muito comum a gente expressar, a unidade mais usual para a gente expressar a tensão é megapascal. Para a gente passar de pascal para megapascal, a gente tem que dividir por 1.000.000, que é a mesma coisa que multiplicar, né, por 10 a menos 6. Então, a gente vai ficar com 0,395 megapascal. Certo? A mesma coisa que dividir por 1.000.000. Então, essa daqui vai ser a nossa... Vou utilizar vermelho aqui. Essa vai ser a nossa tensão de engenharia. (0,395 megapascal). Então, agora a gente vai fazer o próximo exercício, que é um de deformação. Então, eu tenho um corpo de prova de 10 centímetros. Eu vou ter que converter... Eu não preciso converter aqui nesse caso. É submetido a uma tensão de tração. Qual a deformação de engenharia é y do corpo se o comprimento final deixa de 12,2 centímetros? A gente não vai precisar converter, eu falei por quê? Porque a gente está trabalhando, se a gente trabalhar em centímetros em tudo, a gente vai dividir centímetros por centímetros. E aí, lembra que a deformação é adimensional. Então, substituindo aí essa deformação, eu vou ficar com o comprimento final 12,2 menos 10 sobre 10, que é o comprimento inicial. Então, eu vou ter 2,2 sobre 10, eu vou ter 0,22. E aí, a gente vai expressar a deformação em termos de porcentagem. Então, multiplicando por 100, né, a gente vai ter 22%. Então, isso aqui foi a deformação do material, tá certo? Agora que a gente já viu os conceitos de tensão e deformação, a gente vai começar a entender um pouquinho mais os conceitos de deformação. Então, a gente já viu, né, a relação, a fórmula de deformação que a gente utilizou até para fazer esse cálculo desse exercício aqui, que é a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Isso que a gente chama de alongamento, tá certo? Não é elongamento. Se você traduzir do inglês, né, é elongation. Em português é alongamento, tá certo? Então, aqui a gente tem mais uma vez o gráfico de tensão-deformação, tá certo? E aí a gente consegue ver diversas áreas distintas aqui, tá certo? A gente tem uma área que ela é proporcional, que é o que a gente conhece como a fase elástica, o comportamento elástico do material. A gente vai ter o escoamento, que é essa parte aqui do gráfico, e a partir do momento em que a gente não consegue mais ter uma proporcionalidade,
entre a tensão e a deformação, a gente começa, a partir daqui, né? A gente começa a ter o que a gente conhece como a fase plástica. Então, aqui a gente vai ver ainda esses limites aqui mais pra frente. Tá bom? Ok, aí vamos ver mais um videozinho, né? Oi, eu tô aqui com essa escala e esse elástico para tentar mostrar de uma forma simplificada como é feito um ensaio de tração. Repare que, quando eu aplico uma força de tração no elástico, o seu comprimento aumenta. Se eu paro de aplicar a força, ele volta à sua posição inicial. Agora, repare que enquanto eu aplico uma força, o seu comprimento se alonga e a sua seção se estreita. Dessa vez, Tá vendo o estreitamento da seção? Dá pra ver certinho agora nessa pausa. eu apliquei uma força maior. E repare que mesmo parando com a força aplicada ao elástico, ele não volta mais à sua posição inicial. Ele fica com uma deformação residual permanente. E é claro, se eu continuar aplicando uma força nele, ele vai acabar se rompendo. É claro que num laboratório de testes, isso é tudo muito mais complexo. Os ensaios são feitos com equipamentos que registram todas as informações necessárias para ser analisada a resistência dos materiais. Então, conseguiram perceber aí, a gente conseguiu, nesse gráfico aqui, se a gente fosse mostrar, né, o comportamento daquele material, a gente poderia identificar aqui até quando o cara do vídeo ele deforma o material até um lugar e ele o elástico até um lugar e ele volta, ele não passou dessa fase elástica, ele volta ao comprimento inicial. Já quando ele deforma e aí quando ele solta o elástico, ele retira a tensão de deformação e o material não volta ao seu estado inicial, é o que a gente conhece como uma deformação plástica. Ele entrou na fase plástica. Então aqui a gente tem como se fosse um infográfico, né? Então a gente tem a deformação elástica e a deformação plástica. A deformação elástica ela precede a deformação plástica. Ela é reversível, ou seja, quando você retira a carga, o material volta ao comprimento inicial. A gente vai ter uma lei, a lei de Hooke, que rege esse comportamento elástico dos materiais. Daqui a pouco a gente vai ver. Já a deformação elástica é quando você ultrapassa o limite elástico, tá certo? E essa deformação ela é irreversível. Porque você inseriu deformações muito acentuadas. A gente vai ver que você quebrou as ligações atômicas, interatômicas, né? Lembrando que a gente viu antes aí, aquelas ligações metálicas lá entre os átomos, você rompeu e você teve que estabelecer novas ligações. Houve um grande movimento de planos cristalográficos, né? Eles se deslizaram e essa deformação ela não volta. Okay? A deformação elástica ela acontece quando você tem um leve espaçamento entre esses átomos. Você só promove um pequeno estiramento entre eles, tá certo? Você não chega a romper essas ligações. Então tá, agora a gente vai ver primeiro a deformação elástica para depois ver a deformação plástica. A deformação elástica, ela, nos metais, ela ocorre de uma forma proporcional, né? Você vai ter um coeficiente de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Lembrando lá de derivada e do que a gente viu lá, a gente vai ter o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta é o que a gente conhece como módulo de elasticidade ou módulo de Young. Vocês vão ver que é muito comum que esse módulo de elasticidade, por ele ser bem alto, ele seja expresso em gigapascal. Lembra que 1 giga ele é 10 a nona, é 1 bilhão, tá certo? Então aqui eu tenho uma tabela, essa tabela 6.1, ela apresenta diversos módulos de elasticidade
Depois a gente vai ver modo de cisalhamento e coeficiente de Poisson, a gente vai ver o que significa isso. Então a gente vai ver só os modos de elasticidade aqui por enquanto, para diversas ligas metálicas. Então tem alumínio, cobre. Então, por exemplo, para o aço ele tem um módulo de elasticidade de 207 gigapascal. Ok? Então essa proporcionalidade e esse coeficiente angular dessa reta. Então a gente vai ter um ponto onde essa fórmula vale, né? Até o ponto onde a máxima tensão onde o material ele vai até quando você retirar essa tensão e ele se deformar novamente, né? Perder essa deformação e ir para o comprimento inicial. Então a lei de Hooke ela vale até essa deformação, até esse ponto de deformação. Então foi o que eu falei, né, antes lá, só repetindo, a gente tem a deformação elástica quando a gente tem um pequeno estiramento dessas ligações interatômicas, né? Você não vai promover grandes alterações no espaçamento, então vão ser pequenas alterações. Para materiais, como os materiais cerâmicos, você tem um módulo de Young extremamente elevado. Lembra que essa curva ela é bem característica para metais. A curva para cerâmicas ela é um pouco diferente, né? Vou esboçar um pouco. Aqui, vamos supor que aqui deformação e aqui a tensão. A curva para metais você vai ter regiões bem características até a fratura. Para o material cerâmico, essa inclinação ela é bastante elevada, né? Essa curva aqui é para o material cerâmico. Ela tem um módulo de Young bem elevado, né? Porque é um material que a gente conhece como um rígido, ok? Certo. O comportamento do módulo de Young com a temperatura, ele diminui com a temperatura, como era de se esperar, né? Quando você fornece energia para um material, quando você fornece calor, você fornece mais energia para as ligações e elas acabam tendo uma mobilidade um pouco maior aí, né? Ok. Se a gente deformar um material em cisalhamento, né, se a gente exercer uma tensão de cisalhamento, a gente vai ter uma fórmula para bem semelhante para a tensão de deformação de cisalhamento. Lembra que aqui esse tal é a tensão de cisalhamento, a tensão cisalhante. Esse gama é a deformação cisalhante. Ela é igual à tangente desse ângulo θ, aqui, que é a deformação cisalhante. Ok? E a gente vai ter uma coeficiente de proporcionalidade entre esses dois, que vai ser esse G, que é o módulo de cisalhamento. Assim como a gente tinha o módulo de elasticidade, ou o módulo de Young, para tensão de tração, a gente vai ter o módulo de cisalhamento para tensão cisalhante. Okay? A gente também tem uma relação entre as deformações no diâmetro ou axiais e as deformações axiais. Então, quando a gente deforma um material, a gente vai ver que ele vai alongar e o seu diâmetro vai estreitar, a sua área transversal ela vai estreitar, certo? Então esse tracejado aqui, essa linha tracejada era o material inicial, era o volume inicial aí. E aí, quando você deformou o material, ele teve uma deformação longitudinal e uma deformação axial. Então, ele se estreitou axialmente, né? Se fosse essa área a transversal, ela diminuiu e longitudinalmente ele se alongou. Ok? Então, aqui a gente vai ter os eixos, né? Eixo Y, X e Z. Então, Y e X são os eixos aí com relação ao onde você vai ter uma deformação, onde você vai ter uma área menor. Então, por isso que vai ter esse sinal aqui, que é justamente para corrigir isso, porque o diâmetro ou a área ela vai diminuir. Já no Z, a gente vai ter a deformação, o alongamento, e aí vai ser positivo, a gente vai ter um aumento do comprimento. É
Essas deformações axiais e longitudinais, elas estão relacionadas pelo que a gente conhece como coeficiente de Poisson, que é essa letra aqui, o Ni. O Ni é a deformação axial sobre a deformação longitudinal. Então aqui vai ser a variação no diâmetro, né? A variação no comprimento x, o comprimento y e sobre o comprimento em z. Para materiais isotrópicos, o que eram materiais isotrópicos? Eram que as propriedades não dependiam da direção. E, né, para qualquer lugar que você tracionasse, ele se comportaria da mesma forma. A deformação em x e a deformação em y vão ser iguais. Então, tanto faz a deformação que você for usar. Eu vou ter uma relação entre os módulos de elasticidade e cisalhamento pelo coeficiente de Poisson. Então, o módulo de Young vai ser 2 vezes o módulo de cisalhamento e 1 mais o coeficiente de Poisson. Agora a gente vai voltar nessa tabela aqui para ver, né? A gente tem para o aço módulo de cisalhamento da ordem de 83 gigapascal e um coeficiente de Poisson de 0,3. Vamos ver que para os metais os coeficientes de Poisson giram em torno de 0,3. Então vamos fazer um exercício. Vamos ver o que esse exemplo diz. Ele é sobre o cálculo da carga necessária para produzir uma alteração específica no diâmetro. Então, o exercício fala assim. Uma tensão de tração deve ser aplicada ao longo de um eixo do comprimento de uma barra cilíndrica de latão. Então, lembra do material aí é latão. Com diâmetro de 10 milímetros. Determina a magnitude da carga necessária para produzir uma variação de 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros no diâmetro, se a deformação for puramente elástica. Então tá certo. Primeiro a gente a gente lembra que o material aí é latão, não é isso? E a gente vai pegar os módulos de elasticidade e o coeficiente de Poisson para o latão, nessa tabela que a gente estava trabalhando aqui, a 6.1. Então a gente vai ter o latão, o módulo de elasticidade do latão é 97 gigapascal e o coeficiente de Poisson é 0,34. E 0,34, que é o coeficiente de Poisson. Então, perceba que ele deu aqui uma variação no diâmetro. Então, você vai ter uma variação no diâmetro de 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros. Como essa variação no diâmetro, a gente sabe que o diâmetro diminui, né? Para essa imagem aqui, a gente sabe que o diâmetro diminui. Então, ela vai ser uma variação negativa. E com essa variação de diâmetro, a gente pode calcular a nossa deformação em x. Então, ela vai ser a variação do diâmetro sobre o diâmetro inicial. Então, a gente sabe que o diâmetro inicial é 10 milímetros. O diâmetro inicial é diâmetro zero. Lembrando que D0 é 10 milímetros. Como a deformação ela é dada em porcentagem, vai ser milímetro sobre milímetro, a gente não precisa converter os milímetros aí por enquanto. Então, a deformação em x, lembra que a gente tem x e y para as deformações axiais. Então, vai ser menos 2,5 vezes 10 a menos 3 sobre 10. Então, a deformação em x vai ser menos 2,5 vezes 10 a menos 4. Agora, ele estava pedindo uma magnitude da carga de tração. Então, a gente lembra que a tensão de tração é o módulo de elasticidade vezes a deformação em Z. Okay? Então, a gente lembra que o coeficiente de Poisson ele relaciona a deformação em x com a deformação em z. Então, a gente vai ter menos 2,5 vezes 10 a menos 4 sobre a deformação em z, que é o que eu quero,
ela é igual ao coeficiente de Poisson, que é 0,34. Então, fazendo essa conta aí, a gente vai achar que a deformação em Z, ela é 7,35 vezes 10 a menos 4. E agora a gente consegue achar a tensão. A tensão vai ser o módulo de elasticidade, né? Essa fórmula aqui, que é 97 vezes 10 a nona, vezes 7,35 vezes 10 a quarta. Essa tensão vai ser, vou colar aqui, 71,3 megapascal. Vezes 10 a sexta pascal. No exercício ele pedia a carga necessária. Lembra que carga é força. Então a gente sabe que a tensão ela é igual a força sobre a área. Então a força vai ser a tensão vezes a área. E a área é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então a força vai ser a tensão 71,3 vezes 10 a sexta vezes π sobre 4 vezes o diâmetro, que é 0,01 metro. Agora a gente precisa converter o diâmetro para metro. Então lembra que esse diâmetro é o diâmetro inicial. A tensão de engenharia ela é dada toda sobre os parâmetros iniciais do material. Então a força ela vai ter uma magnitude de 5.600 newtons. Aqui também tem a resolução desse exercício do livro aí. É só acompanhar por aqui. Agora a gente vai ver uma propriedade, né, uma característica aí que a gente conhece como anelasticidade. O que é essa anelasticidade? Até agora, a gente imaginou que quando a gente deformasse o material e a gente tirasse essa carga, o material vai voltar para a posição inicial muito rápido. Só que existem alguns materiais em que essa dependência do tempo ela é bastante acentuada, que é o que a gente conhece como um comportamento viscoelástico do material. Então eu tenho um vídeo aqui desse comportamento viscoelástico, né? Então essa deformação aí, né, ele vai soltar as duas borrachas, um silicone, e aí vocês vão ver que tem um que volta bem mais rápido que o outro. A borracha aí, cor de menta, né, esse silicone ele volta bem mais rápido. Se eu passar um pouco aqui o tempo, né, vocês vão ver que ele já deformou um pouquinho mais, né, e a gente pode forçar essa deformação aí eles vão com o tempo, depois de muito tempo, eles vão voltar para a posição inicial. Se você não passou do limite elástico, né? Ok, agora a gente acabou de ver como que o material se comporta nessa região elástica, né? E a gente vai começar a analisar o resto dessa curva aqui, né? Essa região aqui plástica. Então, a gente tem que o coeficiente angular aqui dessa reta é o que a gente conhece como módulo de Young ou módulo de elasticidade, até o limite em que a gente conhece como limite de elasticidade, que é quando ele começa a entrar na região plástica. Ele vai ter uma região aqui, essa região entre A e B, que a gente conhece como região de escoamento, onde eu vou ter um deslizamento dos planos interatômicos bastante acentuado. Isso é bem característico do aço. O aço tem um comportamento dessa região A e B, assim, dessa forma, né, que oscila. Depois eu vou ter... o que acontece nessa região entre A e B aqui? Você manteve a carga e com essa mesma carga, para uma variação pequena de carga, você teve uma grande deformação.
Tá certo? E aí, depois, o material encrua, que tem essa região aqui de encruamento. O que é encruar? Ele vai endurecer por conta das deformações que você inseriu. A gente viu essa característica no capítulo passado, no capítulo 4, em que a gente tinha ao inserir uma deformação no material, você tinha um aumento da resistência do material. Porque você gerava tensões na rede cristalina, certo? E aí você vai aumentar a tensão necessária para deformar esse material até iniciar o processo de ruptura, né? E depois desse ponto U aí, o material ele a tensão necessária para deformar, a tensão de engenharia necessária para deformar esse material, ela cai, né? E aí você vai até a ruptura. Nesse material aqui, desse gráfico, a transição entre o elástico e o plástico, ela é bem abrupta, né? Agora tem materiais em que tem uma transição mais linear, ok? Tá certo. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse material aqui da direita, eu vou ter uma transição abrupta. No material da esquerda, eu vou ter uma transição mais linear. O que é... A gente vai ver agora diversas propriedades que a gente pode calcular num ensaio de tração. A primeira propriedade vai ser a resistência ao escoamento. Lembra que a gente viu aqui nesse gráfico que aqui quando eu tinha logo quando a gente começava a iniciar, né, a deformação plástica aí para o aço, para um metal com esse comportamento aqui, eu tinha com uma pequena variação de carga, eu tinha uma grande deformação. Esse é o ponto que o material começa a se deformar, começa a ter deslizamento dos planos atômicos, e aí eu vou ter o que a gente conhece como o escoamento. Isso que chama escoamento. É quando eu começo a perder a proporcionalidade. Eu vou ter limite de escoamento aí da ordem de 35 megapascal para alumínios, né? A gente está falando de metais aí, de baixa resistência, e até 1400 megapascal para aços de alta resistência. Para materiais que têm um comportamento mais linear, quando a gente não tem uma transição para o escoamento muito nítida, a gente traça uma reta paralela com a mesma inclinação da região elástica, que cruza o eixo X aí na deformação de 0,2% ou 0,002. A gente pode, depende de alguns lugares, aí considera 0,5%, né? Mas é bem comum esse 0,002 ou 0,2%. E aí onde as duas curvas se encontram vai ser o que a gente conhece como o limite de escoamento. Outra propriedade que a gente vai ver é o limite de resistência à tração, que é justamente esse ponto M, é a tensão máxima de engenharia. A partir desse momento, desse ponto M, a tensão de engenharia, lembra que a tensão de engenharia ela é a força sobre a área inicial. Então a tensão de engenharia aqui ela vai cair até a gente fraturar o material. Então, nesse ponto M aqui, a gente formou esse pescoço no material. E as tensões elas vão estar concentradas nesse pescoço, que a gente conhece como essa estricção, que é esse estrangulamento. Então, a gente tem essa limite de resistência à tração aí da ordem de 50 a 3.000 megapascal, aí, dependendo do metal. A gente vai ter a tensão em F, que é a tensão, outra propriedade, né, que é a tensão de ruptura. É a tensão de engenharia quando o material se rompeu. Lembra que a gente vai ter quando a gente faz um ensaio de tração, a gente gera um gráfico, né, a tensão aí com o tempo. Ok? Então a gente vai ter a outra propriedade, que é a ductilidade. A ductilidade é uma medida do grau de deformação plástica até a fratura. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu tenho dois materiais, um dúctil e um frágil. A ductilidade é quanto o material vai se deformar até fraturar. Lembra que esse ponto B' aqui, esse ponto B é onde o material fratura. Então perceba que o material dúctil, se eu falar que o material é dúctil, para eu falar que o material é dúctil, ele tem que ter um alongamento
maior que 5% aí, né? Ele percebe que o material dúctil ele deforma um monte até fraturar. E o material frágil, ele já se fratura aqui rapidinho, né? Ele tem um módulo de Young bem acentuado aqui para esse caso, e aí ele fratura. Eu já dei exemplos de materiais frágeis e dúcteis e de comportamentos que a gente deseja para os metais, né? A gente deseja que o metal ele tenha um comportamento dúctil. Por quê? Porque ele vai alongar, ele vai deformar, ele vai entortar, né? Vamos colocar dessa forma, até fraturar. E a gente não quer que materiais fraturem de forma frágil. Eu dei o exemplo em sala sobre uma panela de pressão. Se você lembra que a panela de pressão é uma espécie de bomba, porque você vai ter um recipiente pressurizado, né? Ar pressurizado é uma bomba. E aí você quer que o material ele se deforme antes de fraturar. Então, por exemplo, se você tem uma falha na panela de pressão, você quer que o metal ele se deforme e libere a pressão aos poucos, ao invés dele se quebrar, né? Ele quebrar como se fosse um vidro e aí a panela se partir bruscamente e essa pressão ser liberada de uma vez, né? É muito interessante que a gente tenha esse comportamento dúctil para os metais, né? Nessa aplicação, por exemplo. Então você pode, em termos quantitativos, você pode calcular em termos do alongamento percentual, que é a variação do comprimento, ou da a redução percentual de área, que é a redução da área. Para o alongamento, você vai ter o comprimento final menos o inicial. Lembre que o comprimento final vai ser maior que o inicial. E para a área, você vai ter a área inicial menos a área final. Lembre que a área é o contrário, né? A área diminui. Outra propriedade que a gente tem é a resiliência. Meio que para lembrar, vocês já viram essa palavra em algum momento da sua vida. Resiliência, a gente fala, uma pessoa resiliente é uma pessoa que ela persiste, né? Independentemente do que ela passa, né? Ela vai persistindo na vida. Para a gente aqui, um material resiliente é um material que absorve muita energia até fraturar. A gente pode tentar meio que fazer um paralelo nas duas definições da palavra resistência, da palavra resiliência aí, né? Então, resiliência é quanto o material vai absorver de energia até fraturar. Então, é como se fosse uma pessoa que absorve muita energia até fraturar. Se você falar que uma pessoa é resiliente, né, um material resiliente, ele vai absorver muita energia. Então, se a gente pode definir, a gente tem como calcular a resiliência e ir para a região elástica. Lembra que a região elástica é essa região onde a gente vai ter esse comportamento linear. A região, o que é antes disso, né? A gente vai ver que a resiliência, que esse U, ele vai ser essa integral da tensão com o diferencial de deformação. O que significa isso? Lembra que integral é cálculo de área embaixo de uma curva. Então, a resiliência aí é justamente a área embaixo dessa curva aqui. Ok? Na região elástica, a gente vai ter esse triângulo aqui, né? A gente vai ter esse triângulo aqui. Né? Tá difícil de ver qual é esse triângulo, mas esse triângulo aqui. E aí, a gente pode... A área do triângulo é justamente a base vezes a altura dividido por 2. Né? Então, a fórmula para a resiliência na região elástica linear é justamente isso daqui. Né? Mas se a gente for estudar a tenacidade na região plástica, a gente vai ver que é toda essa área aqui até a fratura. Tá bom? Okay. Outra propriedade aí que a gente vai ver é a tenacidade. Então, a tenacidade é a resistência de um material para promover uma trinca. Por exemplo, se você gerar uma trinca nesse material, quanto mais tenaz, né, menor vai ser essa propagação da trinca. Na verdade, é a resistência que ele tem de formar uma trinca. Vamos colocar isso. Se o material ele é tenaz, ele vai conseguir absorver muita energia até fraturar também. Então, eu tenho aqui,
para o material dúctil para o material frágil, né? A gente vai ter toda essa resiliência, que é essa área embaixo dessa curva aí, e a tenacidade para que você fala que o material ele é tenaz, ele tem tanto que absorver muita energia, como ele tem que ter uma resistência alta, né? Então ele tem que ter uma ductilidade alta, como ele tem que ter uma resiliência alta. Você não pode falar, por exemplo, que um material que tem uma baixa resistência ele não é um material tenaz, né? Você quer que ele tenha as duas propriedades. Nesse gráfico aqui, a gente tem o aço em diferentes temperaturas. A gente sabe que o aço, quando você tem o aço a uma temperatura muito baixa, ele vai ter um comportamento frágil. Então a gente percebe esse comportamento frágil aqui nessa temperatura de menos 200 graus Celsius, né? Esse metal aí, ele não está nem tenaz, nem resiliente, né? Ele absorveu pouca energia até fraturar. Já por exemplo, o aço a 25 graus Celsius, com a temperatura ambiente aí, ele está um material ele absorveu bastante energia até se fraturar, né? Ele está um material tenaz aí. Então era isso, galera. A gente se vê aí na próxima aula.